Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje é uma quinta-feira, dia 16 de maio de 2018, 17 horas e 5 minutos. Vivemos um momento turbulento aí na bolsa. Independente disso, eu peço seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e participe da área de comentários. Estamos nos últimos dias da pré-lista para a imersão de junho. Eu acho que pelas quedas atuais teremos potencial para montar uma boa carteira, muitos ativos descontados, e eu vou mostrar por que a seguir. Nós oferecemos gratuitamente o curso Seja Bem-vindo à Bolsa para toda essa galera que está chegando no mercado. Nós tivemos 300 mil pessoas chegando à Bolsa de Valores de dezembro para cá. E a gente espera ajudar com esse treinamento, que pode ser uma boa porta de entrada. Eu ofereço também Farm Cenário, desde 2014, hoje ele atinge cerca de 90 mil pessoas. A nossa base de alguns parceiros que distribuem, como Cartesia e outros também. A gente distribui para agentes autônomos que distribuem para seus clientes. E assim a gente vai ajudando no desenvolvimento da renda variável aí no Brasil. Nós temos, pessoal, hoje a alta no mundo inteiro, o mundo verde, apetite por risco, a gente vê. É muito difícil ver o ouro cair 0,83% em um dia. Né? Isso significa muito apetite ao risco. Percebam que o minério decolou na China, quase 4% de alta. O petróleo está subindo, retomando a trajetória de alta, algo que nós comentávamos ontem. Nasdaq, nesse momento, é a bolsa americana que eu observo mais de perto. Eu até falei para vocês que eu tenho uma watchlist lá nos Estados Unidos para montar carteira, e a maior parte dos ativos que eu selecionei, eu nem coloquei por bolsa, eu coloquei... Os meus critérios foram volume, liquidez e valor de mercado. A grande maioria que o gráfico fluxo e fundamentos me agradou foi o índice Nasdaq. Quando você estuda fluxo, liquidez, valor de mercado, número de negócios, as principais ações eu identifico dessa forma, né? Liquidez, número de negócios, volume financeiro, o porte da empresa também. E uma boa parte dessas ações, não todas, mas a maioria são do índice Nasdaq. É o que eu tenho mais observado, Dow Jones e S&P. Só cai no Brasil. Né? Então o mercado até estava equilibrado, né? Dá pra gente ver pelo gráfico do índice futuro. O mercado passou aqui praticamente da hora do almoço, das 11 da manhã até as 15 horas ele ficou de lado, com leve viés altista, e depois ele desabou quando o Bolsonaro abriu a boca e quando a Vale dramaticamente anunciou problemas em outra barragem. Então, o da Vale, corroborando o meu discurso anterior, né? Estados Unidos, né? Ouro fecha em queda na esteira de indicadores positivos da economia americana, né? Então, o ouro para junho negociado na COMEX, que é a divisão de metais da New York Mercantile Exchange, a NYMEX, fechou em baixa de 0,89, a cotação em onça Troy. Alguns falam onça Troy, mas o nome correto seria onça Troy. Então, a construção de moradia subiu 5,7% em março, surpreendendo a previsão de 5,4%. Os novos pedidos de auxílio-desemprego recuaram para um número sazonalmente ajustado de 212 mil, que era maior que esperado por analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Né? Então, os indicadores melhores que esperado promovem uma busca menor por ativos mais seguros, como o ouro ou a platina, por exemplo. E os metais, por exemplo, como o minério, subiram também, assim como o petróleo. Quer dizer, pessoal, é alta no mundo inteiro, apetite por risco, otimismo, as correções são oportunidades. Aqui no Brasil não tem acompanhado esse movimento. Sobre a Vale, ela está caindo mais de 4% aqui. Então, quando você já não tem uma segurança completa, quando tem qualquer coisa, o mercado realmente desaba, né? Então,
é algo bastante grave que a Vale, mas se isso daqui também for administrado, volta a subir em seguida, né? Então tem uma deformação na estrutura da mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais, né, passível de provocar sua ruptura, apontou o Ministério Público de Minas Gerais. Né? Então, no documento, a empresa estimou que as condições se mantiverem, a ruptura da estrutura poderá ocorrer no período entre 19 e 25 de maio. É difícil acreditar que a gente está lendo isso aqui, mas a gente está lendo, é Brasil, né? A ruptura da estrutura poderá ocorrer no período 19 a 25 de maio. É verdade isso daqui no broadcast. Não é fake news do Facebook, né? Isso é uma brincadeira, porque tem que ser evitado para que isso daqui nem possa ser uma possibilidade. Mas já é um avanço, porque da outra vez sabiam e nem isso ocorreu, né? Então, olha o que está escrito aqui, ó, documento emitido pelo Ministério Público de Minas Gerais, produzido pela Vale, estima que, permanecendo a velocidade de aceleração do movimento do talude norte da cava de mina do Congo Soco, sua ruptura poderá ocorrer nesse período. Eu sou engenheiro, esse tipo de barragem que eles fazem, a estrutura, é uma estrutura estúpida. Ela é mais barata, mas acaba tendo um custo muito maior depois. Né? Então você tem a possibilidade, a montante ou a jusante, eles escolhem a mais barata e acaba tendo esses problemas. Né? Então é isso, pessoal. Então a fundamentação da queda é essa e a gente vai ver o que os gráficos nos dizem, como é que fica o nosso desafio dos 97 mil pontos, como é que fica a Via Varejo, tudo isso a seguir. E sendo bem sincero, quem opera a renda variável tem consciência que está sujeito a tudo isso. Por isso que eu sempre falo, não façam o day trade, não usem a alavancagem, trabalhe com o seu dinheiro, porque bolsa é renda variável. Então tem os riscos já intrínsecos e pode dar certo como dar errado. Por isso que é bolsa de valores, né? Então tem que... O fato de você não alavancar, seja no day trade, no termo, em quaisquer coisas, não utilizar um dinheiro que você vai precisar de imediato, já é um bom começo, é um bom manejo de risco já começar pensando dessa forma, né? Bolsa da China, pessoal, fundo arredondado deve continuar em alta, ainda mais com a alta das bolsas americanas. O índice DAX aqui também, ó, força, pujança, as correções são raras oportunidades de posicionamento. O índice FTSE a mesma coisa, ó, o mundo inteiro alto, ó, minério, petróleo, metais, o índice FTSE veio aqui numa região de suporte, respeitou. Isso aqui são os 3 soldados brancos, né? Um padrão de alta muito forte, né? Então é isso que eu tenho como visão aí dos estudos que o broadcast nos proporciona. Quando a gente parte aqui para as bolsas, mas aí nós temos alguma coisa aqui pelo menos no fluxo aqui no Brasil, que pode trazer uma luz. Quando a gente observa aqui... E será que a gente está numa mudança de ciclo aqui no Brasil, né? Então tudo que é de pior vai sendo descarregado. Eu falava com a minha equipe sobre isso há pouco, né? Então meio que a sujeira ela é totalmente descarregada, né? Para quem acredita na energia e uma desintegração para um ciclo novo começar, é possível, né? Que assim seja. Então, por exemplo, aqui, ó, pegando o crude oil, que é o petróleo WTI negociado nos Estados Unidos. Aparentemente estamos tendo uma virada para cima aqui, uma inflexão. São 3 candles verdes que mostram força, né, e que colocam essa movimentação de queda em xeque. E tem um ponto aqui que seria a máxima da estrela cadente, que é o 63,31. Se for rompido, pode até acelerar essa alta do petróleo. Aí nós temos o Brent, também, né, mostrando uma virada de direção. A máxima da estrela cadente são $70, são 72,87, está 72,96, já está rompendo. Essa é uma amostra, um sinal, sim, de força. Né? Aí nós pegamos aqui... Aqui ele vai dar... Na verdade eu preciso pegar o CFD, que é o ativo que espelha o Dow Jones. Então nós temos no Dow Jones Nós temos aqui no Dow Jones
um sinal, né, que eu havia apontado, que é uma... deixa eu só ver uma ordem que eu coloquei aqui. Ok. Nós temos um padrão bem interessante, que é o Arami, fora da banda de Bollinger. Daí o mercado sobe, né? Nós temos um fechamento dentro, isso daqui deve retroalimentar uma movimentação altista. No caso aqui do S&P também, nós temos um gráfico contínuo, um gráfico perpétuo, um padrão penetrante, seguido por 2 candles de alta. Percebam que as mínimas e máximas elas ficam mais altas que os pregões anteriores. E depois o índice Nasdaq aqui na tela também, mostrando bastante força. Foi um candle meio estranho, mas assim, percebam que houve um fechamento dentro da banda e um candle forte. E é muito importante quando a gente tem um candle que demonstra força e ele não é negado. Então a média deve ser rompida e as bolsas americanas devem seguir em alta. Aí partimos aqui para as criptomoedas. Bitcoin em dólares, né? Eu acho que a gente tem algum sinal de arrefecimento. É um candle vermelho que foi fora da banda de Bollinger Superior e agora está dentro. É um sinal de realização de lucros perto das máximas, na minha visão. E aí temos aqui também o Bitcoin Cash, que tem um sinal bem clássico, né, pessoal, de cansaço da força compradora, uma shooting star com longa sombra superior. Foi fora da banda de Bollinger, ele está dentro, então deve trazer um período corretivo. Hoje está caindo. Aí nós temos também o Ethereum, né, em dólares. Apesar de ser um candle verde, uma sessão de alta, acho que ele dá a oportunidade de sair bem da operação, né? Ele veio numa região um pouco acima de uma região de resistência. Essa região, a máxima dela é 255. Poderia ser usada como stop, mas essa sombra pela distância de média, na minha visão, já apontaria uma realização de lucros. E aí temos o Litecoin, que tem um rompimento da máxima de ontem, só que não sustentou. Um candle que nega uma Robuswood de ontem, na minha opinião, um sinal também de realização de lucros. Aí nós partimos aqui para o EWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova York. Ela vem caindo, né? Perdeu uma região de suporte, né? Mínimas aqui em 39,23, 39,10. E não demonstra pelo menos um sinal de virada. Ele pode ocorrer em breve, está bem descontado, descolado do mundo inteiro, mas não tem um sinal ainda nesse momento. Uma reta, uma linha de retorno, pelo menos que eu veja. Não sei se daria para traçar alguma coisa mais ou menos assim. Deixa eu ver se seria possível aqui. Será que faria sentido? Alguma coisa mais ou menos desse modo, né? Entendendo que esse gap aqui seria um ponto também relevante? Pode ser. Veremos amanhã. Não? Perfeito. Então, bolsas americanas, índices internacionais estudados. Deixa eu ver se tem algum pedido combinado. Algum pedido que peça algum ativo aqui internacional. Na verdade, não. Então, criptomoedas nós vimos. Pessoal, a imersão, estou colhendo a pré-lista últimos dias, tá? Vai estar na descrição do vídeo. E a participação dos investidores, tem algo aqui que chama atenção. Vamos ver o que eles estão fazendo hoje também, os estrangeiros, né? Pelo menos parou de sair fluxo na semana passada. Existe uma movimentação interessante aqui, sim. Pode ser uma movimentação de
Depende muito do mercado à vista também, é isso que a gente vai ver, né? Mas assim, eles estavam vendidos em 66.675 contratos no dia 9. Dia 10 esse número foi para 66.404. Aí no dia 13, 64.208. No dia 14, 52.116 e ontem para 36.463. É um dos menores valores na posição vendida no mercado futuro, que é onde muitas vezes eles iniciam uma virada nos últimos tempos. É que assim, você pega um dia negativo e você aborda uma possibilidade de inflexão, você é meio considerado um herege, né? Mais ou menos quando o mercado estava 100 mil pontos, era proibido falar em queda, né? Então, quando o mercado chegou nesse patamar aqui, você não podia falar em queda, né? Porque você estava contra a moda, contra o ciclo, você era praticamente execrado, né? Então, falar em uma possível mudança de direção aqui é meio complicado também, porque o mercado está caindo, né? No pregão de hoje. E aí você pega o mercado, por exemplo, à vista, até o dia 13, quase 3 bi de venda, 2 bilhões 950 milhões. Aí, será que a gente tem os números até o dia 14 aqui no link da B3? Então, será que a gente está numa mudança, a gente está no fim de um ciclo aqui no Brasil, só a gente não vai subir? É uma hipótese, né? Renda variável tem inúmeras possibilidades, né? Então veremos, amanhã é fechamento de semana. De repente a gente tem uma surpresa aí positiva para quem está comprado, quem está vendido. De repente hoje encerrou posição, uma hipótese. O link da B3 eu não vou entrar em detalhes aqui, até para não arrumar confusão para mim mesmo, mas olha, ele aponta ali que está atualizado até o dia 14, mas está atualizado até o dia 13. Então os fatos aqui falam por si, ok? Legal, então vamos partir aqui para o mercado interno. Mercado interno, eu vou fazer os estudos de Petro Vale Bancos. A Petrobras, eu acho que circular esses fundos aqui não se aplica nesse momento. Eu gosto de deixar as marcações aqui o mínimo possível. Eu acho que eu vou remarcar os pontos aqui na Petro também. Hoje nós tivemos o fechamento desse gap, vamos ver. A máxima desse candle 25,15. A mínima de hoje 25,24. Ainda não sei se ocorrerá. O que eu acho que faz sentido a gente fazer? Ó, aqui é 25,55, 25,53, 25,61. Eu gosto de pegar o ponto mais baixo aqui da região, que é o 25,53, né? Pelo que me parece. Então aqui eu vou marcá-lo. Né? E eu acho que uma movimentação acima desse ponto pode voltar aqui a animar, a atrair a compra, porque ele é um fundo imediato. Falando de Vale, pessoal, a Vale teve aí um cisne negro. Eu acho que para quem comprou, por exemplo, nas sessões de sexta, de segunda, o stop foi acionado, né? Aquela história da mínima do candle que gerou a compra do pregão anterior, aqui era 47,02. É uma barra forte, só que tem uma história. Se ela for negada amanhã, o volume está muito forte. Pode sim atrair uma compra mais descontada, mas é uma barra forte, é uma Marubozu. Operar contra esse tipo de barra nunca é interessante. E Banco do Brasil perde aqui um suporte importante, 46,16, enquanto abaixo dele ela tende a cair. Só que um rompimento de baixo para cima, seja em gap ou não, pode atrair a compra, porque aí a gente teria aquela história do ativo descontado, com uma mudança de humor, uma mudança de rota. No caso de Bradesco, nós temos um cenário um pouco mais equilibrado. Existe sombra inferior e superior, é um spinning top, que depois de uma queda dessa, um candle de equilíbrio sempre é um sinal, porque a máxima dele rompida, muitas vezes topa os vendidos, né? Aqui seria 33,21. E no caso de YouTube, a gente tem algo semelhante, ainda preservando a mínima do martelo de ontem, 31,14, então é um sinal. Hoje está ainda dentro da banda de Bollinger
inferior o fechamento, a concentração de venda ela foi realmente na Vale, em algumas empresas do mesmo setor. Se a gente colocar aqui, por exemplo, aqui no rastreador, as variações positivas, né? A gente vê, por exemplo, aqui frigoríficos, né, no momento muito bom. Aí nas maiores quedas o pessoal bate nos ativos mais frágeis, Gol, Sabesp, quer dizer ações aí de siderurgia, varejo. E é isso, né? Uma venda generalizada, inclusive a Via Varejo também o mercado bateu bastante, né? Inclusive podemos olhar aqui a Via Varejo, que eu brinquei a minha esposa. Esposa, pessoal, quando eu falo isso, justamente é casamento, não é um trade rápido, né? É uma ação maligna, né? Que tem alta volatilidade. Quem de repente comprou aqui quando eu comentei nos R$ 3,93, antes dos R$ 4,00, poderia ter vendido aqui, porque ela subiu R$ 1, simplesmente, né? Quem mantém a ação é porque pensa em médio prazo, ela voltou para fechar esse gap, simples assim. Né? Por isso que eu falo para nunca alavancar, não fazer o termo, trabalhar com o que você pode alocar no ativo. Então eu continuo comprado, como eu fiquei comprado em JBS, quando caiu, em Embraer, na Gerdau, quando teve operação Zelotes, balanço ruim, é uma operação para médio prazo. Né? Então essa que é a ideia. Né? Então ela opera extremamente descontada. Tudo quanto é casa de análise agora fala no papel, né? Inclusive começou a cair, né? Que a família Klein contratou a XP para auxiliar numa precificação do ativo. Isso daí ocorreu no JHSF envolvendo o fundo XP. Malls guardadas as devidas proporções. Eu sei que a natureza da negociação foi outra. Uma grande casa de análise aqui no Brasil justificou N motivos para a ação subir, só que se não tiver fluxo, não sobe. Simples assim, né? Eu vou te dar um exemplo. Você faz uma série de planos para uma grande festa, tal. Você contrata churrasqueiro, você pega um visual bacana, um bom DJ, faz tudo certo. Vem todo mundo para a festa. Se não tiver energia elétrica, não tem festa. Né? É a mesma coisa, muitas vezes está tudo pronto para um ativo subir. Se não tem fluxo, que é o combustível, não vai subir. Né? Simples assim, a mesma coisa desse desafio que eu fiz do Te Vejo nos 97 mil pontos. Eu ainda acho que ele é real, eu acho. Eu lancei o desafio ontem, o mercado está aí 800, 700 pontos abaixo da hora que eu gravei. Isso daí não dá nem 1%. Então você entra para ganhar 6.500 pontos, está caindo 600, 700 pontos, é um mercado, nesse momento, um mercado baixista. Né? E é isso. Né? Aí cada um tem que saber de si. Aí teve cara que falou, não, eu vou entrar com tanto, o meu stop tá não sei onde. Mas aí é a estratégia de cada um, né? Eu entrei na posição, eu acredito na posição e acho que ela vai ser materializada, mas não agora. A gente falou na semana que vem. Né? Por exemplo, aqui eu tenho algum sinal gráfico. Eu falei do fundamento, dos estrangeiros reduzindo posição no índice. Ó. Se eu for pegar, por exemplo, onde fez o fundo aqui de fevereiro, foi em cima dessa reta. Onde fez o fundo aqui de março, foi em cima dessa reta. Quem sabe acontece de novo. Essa barra poderia ser uma barra de exaustão? Talvez. Renda variável é probabilidade, né? Então não tem essa de... né, probabilidade. Você trabalha com probabilidade e a vida vai seguindo. Por isso que você tem que ter juízo para alocar um capital que você pode alocar, você tem que conseguir manejar a tua posição e coisas do gênero. Né? Então é dessa forma que eu vejo aí as coisas. Ok? Então o Ibovespa eu falei do fluxo, eu vejo essa reta. Do BOVA11, será que a gente conseguiria traçar uma reta mais ou menos aí? Teve um grande aumento de volume. No BOVA11, aí no Ibovespa, na verdade não, porque a gente teria que modificar isso aqui para cima. Então, por exemplo, aqui no BOVA11 a gente pegou esse fundo aqui do final de fevereiro, né, no Ibovespa. No BOVA11 ficaria alguma coisa mais ou menos assim. Será que faz sentido? Talvez. Né?
E aí nós temos o dólar e a gente fala do índice depois, e os pedidos também. O dólar, ele está rompendo uma região de forte resistência, né? Existe um gap aqui, eu acho que sim. 4.068, 4.069, aqui está 4.061, tem um gap aqui. Eu não sei se isso pode estar sendo utilizado como referência pelo mercado. Né? Talvez. É um triângulo ascendente, eu não sei se ele é sustentável. E aí, como o índice está trabalhando aí, a gente deixa ele para o final. Dos destaques do dia, eu vou pegar aqui no próprio rastreador, pessoal, eu vou pegar a ação que está caindo, eu vou pegar as duas que estão caindo mais aqui, que são Sabesp e Gol, tá? Vou colocar como destaque. A Sabesp é uma ação de qualidade, ela é. Só que no momento que eu tenho turbulência, o mercado, às vezes, pessoal, camarada, sabe o que acontece muitas vezes? Eu dei muito treinamento dentro de banco, dentro de asset, de corretora. Principalmente entre 2007 e 2012. Hoje eu não ministro mais esse tipo de curso. Assim como eu fazia cursos particulares também, que o aluno vinha e passava o dia comigo. Fiz muito isso. Eu tinha um escritório ali na Coronel Oscar Porto, perto do metrô Brigadeiro, em São Paulo. Então, quando eu dava os treinamentos dentro de banco, ou para tesoureiros que vinham fazer o treinamento comigo, para traders, eles falavam que às vezes eles tinham um ativo de qualidade, mas eles tinham que cobrir margem, por exemplo, sei lá, o cara tá vendido no dólar, ou o cara tá tomando posição no dólar, e aí, de repente, o ativo que ele tá tem deságio. Ele não consegue usar 100% do valor. Às vezes eles têm que vender, ou quando estão encrencados, ou quando precisam de liquidez, às vezes eles têm que vender e eles vendem a mercado. Então não reflete exatamente o ativo naquele dado momento. Você entende como é que a coisa funciona? Então, por exemplo, o que eu vejo em Sabesp aqui, isso é algo muito interessante. Se eu falar para você, por exemplo, aqui, quando o mercado está otimista, que uma boa compra em Sabesp seria nessa linha aqui, o News Fundos, de fevereiro e de abril, o camarada dá risada. Ele fala, pô, como é que o cara tá me falando a ação perto de R$50 a 48,86 para eu comprar a ação a 39? Né? Mas aí quando começa a materializar, quando chega no ponto de entrada, o camarada fala, não, agora o mercado está pessimista, eu não compro, mas aí é o momento. Então você vê a diferença né, muitas vezes de leitura, né? Aí você pega o ativo da Gol, por exemplo. O caso da Sabesp eu acho que é uma compra boa. A Gol, aí eu já não sei, é um ativo que não me agrada, a não ser que ela rompa de baixo para cima 21 com 81. Aí ele deixaria esses dois fundos aqui para trás, né? Esse fundo, esse fundo. Mas, por exemplo, a Gol, aqui em cima nessa estrela cadente, era momento de vender. Ainda mais que ela foi acionada no dia seguinte e perdeu 28,98 com um gap de fuga. Então, mesmo que você não esteja na Gol, ela é importante para você para que você aprenda numa outra posição. O camarada aqui ele teve 3 sinais para ele sair do papel. Uma estrela cadente, a confirmação através de uma Marubozu e depois um gap de fuga. Ok? Maravilha. Então, por último, a gente deixa o índice. E eu vou falar aqui dos pedidos do YouTube. A Gol era um deles, mas entrou como destaque, daí eu pulo. Nós temos aqui a CCRO3. Ok? A CCR parece resistir bem a esse movimento. Ação que geralmente resiste bem, quando vem o fluxo, ela geralmente dispara. É isso que eu leio sobre essa ação no momento. Aí nós temos a Ecor 3 também, provavelmente o mesmo investidor que pediu para poder comparar essas ações do mesmo setor, que me agrada muito. A Ecor 3, o que eu vejo? Ombro, cabeça, ombro invertido, ela mostra resiliência subindo num dia crítico como hoje. Então, para mim, descontada perto do fundo, as ações mostram uma configuração gráfica interessante.
Aí pediram um ativo que é Tietê 4. Eu acho que essa ação não tem liquidez. Ou tem, de repente sim. Não tem muita liquidez, mas tem. Eu não acho que seja um momento de setor elétrico. Eu acho que os setores por exemplo, o setor educacional, de siderurgia, os setores de varejo serão as estrelas da próxima pernada de alta. Eu acho que o elétrico até vai subir também, mas eu acho que não na mesma proporção. Independente disso, às vezes a pessoa está posicionada e a gente pode estudar, sim, o ativo. Ele estaria no momento teoricamente ótimo de compra, porque ele corrigiu e buscou uma LTA, inclusive o stop é barato, é abaixo da mínima do dia 15/5, que é o 2,8. Essa é a visão que eu tenho sobre a STET. Essa ação era muito movimentada, e eu lembro, pessoal, olha que história. Eu participei uma vez de um concurso da CMA, e eu fiquei entre os 10 primeiros, isso eu estava começando na Bolsa. Eu fiquei entre os 10 primeiros. E eu confesso que eu poderia ter ficado até melhor posicionado, só que alguns pregões eu não operava porque eu trabalhava na indústria ainda. Inclusive o rapaz que ganhou viajou aos Estados Unidos. E um dos meus grandes trades foi em ASTET, que na época, se eu não me engano, o código era GETI3. GETI 3 ou 5, ou tinha as duas. Olha que curioso, né? Então, eu me lembro disso. Aí depois nós temos a DMMO3. Que eu acho que é a antiga OGX, é isso, né? Esse tipo de ativo vocês sabem que eu não gosto, né? São as eternas promessas. Esses movimentos são ilusões, né? E a ação tende a cair. Então, agora, pessoal, muito além de não trabalhar comprado, nunca trabalhem, por exemplo, pegar a ação a 0,38, fazer operação short num ativo como esse. As experiências que eu tenho eu nunca fiz, ok? Por exemplo, professor, você já fez day trade? Já fiz muitas vezes, né? Professor, você já trabalhou com mercado a termo? Já trabalhei com mercado de juros, já trabalhei alavancado. Agora, o que eu nunca fiz e nunca façam, pessoal, vender um ativo desse aqui achando que ele está morto. Para dobrar é muito fácil. Só que imagina teu prejuízo, ainda mais se estiver alavancado na venda, quando você trabalha com margem. Então, um conselho aqui do professor, que já viu muitas coisas para o bem de vocês, se assim vocês entenderem que pode ser uma boa orientação. Eu humildemente passo essa orientação a vocês. E aí nós temos a Mills, né? E falando de jogo, ontem eu estava lá no estádio, o Corinthians perdeu o jogo, mas foi um grande jogo. Eu me revolto quando, por exemplo, o Tite era técnico do Corinthians, que o Riquelme, de quem eu sempre fui fã, um artista da bola, Juan Román Riquelme, uma vez ele quase veio para o Corinthians, teria sido algo épico, mas não veio. Como todo gênio, é um cara muito enjoado, extremamente complexo. E eu lembro que ele fez um gol ali de fora da área, que a bola atravessou a área na diagonal e entrou no gol. Inclusive ele comemorou o gol indo até o banco e batendo na mão dos jogadores ali. Nesse jogo o Corinthians foi roubado de todas as formas, impedimentos, pênaltis, faltas. Isso é revoltante, mas um jogo como ontem, onde o Corinthians jogou de forma digna, né? E o Flamengo foi melhor, eu sou um desportista, então um jogo maravilhoso. Estava acompanhado de um amigo meu que é flamenguista, que estava disfarçado ali no meio. E foi maravilhoso, é o esporte, né? Então um ganhou, o outro perdeu, um jogo limpo, uma boa arbitragem, os atletas se respeitando mutuamente, uma excelente oportunidade de lazer. A Mills, ela está na minha lista, ela está no meu radar. A Mills, ela tem um padrão importante, que é a formação de um arame, digamos aqui, forçando um pouco. O bebê está quase nascendo, na base aqui está quase saindo fora da barriga da mãe, e ela vinha subindo. O candle dessa semana desanima um pouco. Porém, somente a perda de 4,32 para desanimar de vez. Se entrar fluxo, ela pode subir e se recuperar até rapidamente. Então eu vou observá-la, vou olhar o comportamento, eu vou olhar o livro de ofertas da Mills como uma candidata a entrar na minha carteira, sim.
né, para uma troca ou alguma coisa do gênero. Então eu gosto de olhar o livro, ver como é que está, e a Mills é uma ação que me agrada, pessoal, sendo objetivo aí com vocês, ok? Legal. Eu acho que eu fiz todos os estudos do YouTube, até para o vídeo não ficar muito longo. Então eu vou fazer o índice, acho que eu fiz tudo certinho hoje, né? E amanhã, se eu perceber alguma movimentação diferente, se eu perceber alguma coisa que eu possa ser útil, eu entro com o cenário em vídeo. Ok? Então, falando do índice, pessoal, duas coisas, algumas coisas que vocês podem contar sempre comigo aqui. Eu nunca vou me esconder. Pô, tô doente. Um dia eu posso ficar doente. Tô doente, tô indisposto, hoje eu tive um probleminha particular, então eu não vou fazer. Aí o camarada vai e se esconde. Nunca fiz e nunca vou fazer. Uma outra coisa, eu sempre trarei a minha opinião baseada em fatos, explicando exaustivamente a minha tomada de decisão, como eu fiz ontem no cenário em vídeo no desafio. Uma outra coisa, eu sempre vou estar do lado do investidor, trazendo informações. Pessoal, expliquei sobre a Vale hoje, estou mostrando aqui o fluxo, estou mostrando isso, estou mostrando aquilo, as argumentações. Né? Então nós estaremos juntos quando o mar estiver tranquilo e tiver céu de brigadeiro, ou no meio do caos e da turbulência também. Então eu estarei aqui sempre. Então é algo que eu jamais vou me acovardar e me esconder, independente do cenário, mesmo porque, quando eu tenho uma decisão, eu explico exaustivamente as motivações. Ok? Vamos ver se a gente consegue traçar no índice algo semelhante ao que nós fizemos ali no Ibov. Será que faria sentido alguma coisa desse modelo? E pessoal, uma outra coisa. Quando tá tudo bem, tem os grupos de WhatsApp que eu respeito, seus amigos do trabalho que operam na bolsa, tal. Quando o bicho pega, muita gente some. Eu vou estar sempre aqui, na chuva e no sol, ok? Então contem comigo se eu tiver condições de ajudar naquele momento. Como eu disse, se amanhã eu perceber alguma coisa, eu venho com cenário em vídeo, ok? Então eu falo dos setores, o que eu acho que vai acontecer, trago as minhas opiniões. Professor, acredita ainda no desafio dos 97 mil pontos? Acredito. Uma outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês. Vamos fazer uma elucubração, por isso que eu deixei o índice aqui para o fim. Aqui nós temos um gap. Sim ou não? Aqui nós temos um gap. Por que nós temos um gap? A mínima é 93.630 e a máxima é 93.375. Legal. Por que eu, Wagner Caetano, uso o gráfico diagramado? Para facilitar, para tentar ler isso aqui. Ó. É uma elucubração, ok? Então eu tenho aqui um diagrama, eu tenho 2, eu tenho 3,5 até a boca do gap. Aí contando daqui para cima eu tenho meio, eu tenho 1, eu tenho 2 e eu tenho 3. Então o que nós temos aqui? Eu tenho um possível topo. Inclusive eu vou colorir aqui para deixar o mais claro possível. Um bom professor é aquele que explica com amor, com dedicação e que se faz entender. Se ele explicar com amor e dedicação e não se fizer entender, ele não é um bom professor. Ele é somente esforçado. Aqui eu vou trazer essa reta para cá. Só para eu trabalhar aqui, pessoal. Eu pego. Pô, aí fica complicado, né? Depois eu apago. Eu quero duplicar esse tablet para lá. Legal.
Daí, eu vou apagar uma das retas, eu não preciso de duas, e eu puxo a outra daquela forma anteriormente proposta. Então, o que eu vejo aqui? Se esse for um gap de medida, que é uma possibilidade, veja só. O objetivo foi cumprido. Então, nós temos uma linha de retorno possível. Nós temos 1, 2, 3 quadrantes e meio, 1, 2, 3 quadrantes. Então, é isso que eu vejo no diário do índice. Ok? É isso que eu vejo no diário do índice. Quando a gente parte para o intraday, eu não sei se tem alguma coisa de útil aqui. Eu acho que tem muito pouca coisa. É um mercado vendido. Não, existiria alguma reação, eu acho que acima do 90,605. Né, romperia a média de 5 períodos, ficaria acima desse fundo anterior, mas não é nada, digamos assim, que seja relevante. Ok? Então essa é a minha contribuição, pessoal. Espero que tenha sido útil. Eu entrego para vocês aqui sempre os meus estudos com a mente, a alma e o coração. Procuro trazer o melhor da forma que eu posso e que eu compreendo, procurando estudar e melhorar sempre. Amanhã é outro dia. Para quem está vendido, eu deixo aqui os meus parabéns. Operaram muito bem. Para quem está comprado, amanhã é outro dia. Para quem comprou hoje, eu acho que comprou bem. Eu acho que entrou num ponto interessante aí, falando isso de uma forma geral. Então seguimos juntos, saúde e paz a todos, força para quem está comprado e está passando apuros, e meus parabéns para aqueles que estão vendidos, né? Então é muito comum na bolsa, às vezes a gente faz uma brincadeira, alguma coisa aqui, mas tem que haver o respeito, né? Então, algo que eu acho que desanima muitos investidores sérios são as provocações que tem entre compradores e vendedores, alunos de um, alunos de outro. Eu nunca incitei meus alunos a provocarem ninguém. Eu, quando eu brinco, eu faço de forma direta, como homem que sou. Né? Muitas vezes as pessoas usam os alunos para provocarem os, entre aspas, rivais. Nós não somos, nós temos que ser colegas para a bolsa crescer, nos respeitarmos, pelo menos no sentido profissional. E aqui, como eu tenho comprados e vendidos, hoje eu parabenizo os vendidos que operaram muito bem, assim como eu parabenizo os comprados no dólar, e me solidarizo com quem está comprado na bolsa ou no índice, procurando aqui ajudar, seja uma realização de lucros na venda, ou então uma entrada ou uma manutenção na compra, usando algumas argumentações, ok? Saúde e paz a todos, pessoal. Bons estudos. Amanhã é outro dia. A gente pode estar numa mudança de ciclo aqui na bolsa. E aí, para quem está comprado, pode ser uma grande oportunidade de fazer médio se tiver caixa. Ou para quem está vendido, ficar atento aí para não devolver lucros e poder, de repente, até virar a mão ou alguma coisa nesse sentido. Contem sempre comigo. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal. Valeu!